Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência então ao estudo aí da biodiversidade e nós estamos falando da poluição. Já falamos da poluição atmosférica e nessa aula vamos falar da poluição da água e também do solo. Começando aqui por uma palavrinha que é importante que você dê uma atenção para ela porque ela aparece muito aí nos exercícios, né? E é uma palavra que ela tem uma definição, né, difícil. Quando você vai ler até um texto que vai definir o que é eutrofização, não sei vocês, mas realmente eu acho que é complicado às vezes você conseguir ler um texto e entender já de primeiro o que é eutrofização. Tá vendo essa imagem aqui? Talvez você vai falar assim, nossa professor, que lindo, é um rio ecológico, é um oceano ecológico, verdinho. Nada disso, né? Quando você vê um rio, quando você vê um ambiente, né, aquático, em que forma ali em cima da água, como se fosse uma nata, né, na superfície da água, essa coloração verde, pode ser uma coloração verde, uma coloração vermelha, ou ainda pode ser bioluminescente, e quando é bioluminescente a gente ainda acha bonito, fala, nossa, que lindo. Mas a eutrofização, a palavra eutrofização significa o quê? Esse trófos que faz parte da palavra, então trófos significa o quê? Alimento, né? Trófos significa alimento. Como assim alimento? Quando a gente alimenta um rio com matéria orgânica, seja a partir de fertilizantes, resíduo de fertilizantes, seja a partir, né, de algum problema que a gente vai ver já na sequência, o que pode alimentar esse ambiente aquático, como por exemplo o esgoto. Quando a gente lança o esgoto não tratado na água, alguém faz a festa com o cocô que é jogado lá, né? Então quem que vai fazer essa festa? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente fala de eutrofização, a eutrofização ela começa com o aumento da matéria orgânica na água. Seja esse aumento de matéria orgânica o quê? Geralmente esgoto não tratado. Quando a gente vai investigar um processo de eutrofização, geralmente a gente encontra lá o quê? Um esgoto não tratado sendo jogado nessa água. Mas ali você viu que aquela imagem verde é do quê? São algas que se proliferaram, algas que se multiplicaram. A alga não faz a festa com cocô, a alga faz fotossíntese. Mas por que aumenta a alga? Então vamos entender até chegar nas algas. Olha só, você tem aqui, quando aumenta a matéria orgânica do ambiente, vamos imaginar então assim um esgoto não tratado jogado na água, quem faz a festa com esse cocô? As bactérias, né, os decompositores aeróbicos formados por bactérias. Veja que eu escrevi aqui decompositores aeróbicos. Um decompositor aeróbico é um decompositor que consome o oxigênio da água. Então, se ele consome o oxigênio da água, eu digo que aumenta a DBO. Anota lá por gentileza, DBO significa o quê? Demanda bioquímica de oxigênio. Então, quando aumenta a população de bactérias aeróbicas, aumenta a DBO, aumenta a demanda bioquímica de oxigênio. Traduzindo, gente, aumenta o consumo de oxigênio, tá? A gente escreve bonitinho isso, DBO, os exercícios vão falar em DBO, demanda bioquímica de oxigênio, mas na verdade seta para cima significa o quê? Que aumenta o consumo de oxigênio. Se aumenta o consumo de oxigênio na água, o que acontece com a concentração de oxigênio na água? Diminui. Gente, se diminui a concentração de oxigênio na água, quem vai morrer? Quem precisa desse oxigênio. Então você tem a morte de organismos aeróbicos. Isso é muito evidente para nós quando aparece um monte de peixes mortos. A gente então passa a entender, opa, alguma coisa errada naquele ambiente. Agora pensa comigo, organismos aeróbicos são seres vivos. Esses seres vivos, eles são matéria orgânica, então eles podem realimentar o processo. O que a gente fala que a eutrofização pode causar, então, a morte de um rio, a morte de um ecossistema aquático. Porque isso daqui vira o quê? Vira um ciclo vicioso. Mais organismo aeróbico morto, mais matéria orgânica para sofrer decomposição. Então, cada vez mais vai sumindo o oxigênio desse ecossistema aquático. Mais matéria orgânica, aí você vai dizer, mas espera aí, professor, vai chegar um momento que os decompositores aeróbicos também precisam de oxigênio. Pois bem, muitos decompositores são flex. Se tem oxigênio, eles consomem oxigênio. Se não tem, eles continuam decompondo a partir de um processo anaeróbico. Então a decomposição continua acontecendo. Então veja que isso aqui, ó, a eutrofização ela é grave porque ela pode causar a morte de um rio, por exemplo. Você fala, tal rio está, né,
está morto. Por conta do quê? De processos de eutrofização, certo? E aí você vai dizer, professor, mas eu não enxerguei a alga ainda. Que momento que entra a alga? A alga não faz festa com o cocô, ela faz fotossíntese, ela produz o seu próprio alimento a partir da energia solar. Só que ela absorve água e sais minerais. Então, toda vez que eu tenho decomposição de matéria orgânica, eu formo o quê? Substâncias inorgânicas, como é o caso dos sais minerais. E a alga faz a festa daí com esses sais minerais em excesso na água. Muitos sais minerais, água e sol, você vai ter o que nós chamamos então de aumento das algas ou floração das algas. Essa floração é uma multiplicação exagerada, formando imagens como a gente viu no início aqui da nossa aula. Então, processos de eutrofização. Você vai ver então imagens, né? Se você quiser fazer um print nesse momento, acho que é interessante, tá? E aí nós temos aqui então o quê? Imagens que vão chamar a nossa atenção. Você fala, caramba, professor, olha esse mar aí, né? Um mar todo verde, então não tem nada a ver de ecológico. Não, significa que tem, provavelmente, quando você vai investigar, olha só, você vê o quê? Esgoto sendo lançado nessa água. Pode ser também, né, gente, que você tenha alguma substância tóxica que tenha causado a morte dos peixes e aí aumento da matéria orgânica também acontece o processo de eutrofização. Mas aqui você vê então ecossistemas afetados por processos de eutrofização. E você vê imagens assim, né? Por exemplo, essa aqui é no Rio de Janeiro, e aí aparece no noticiário lá eles comentando, olha, muitos peixes amanheceram mortos ali em tal localidade, tipo Baía de Guanabara, e aí os biólogos e cientistas estão investigando para saber o que está, né, por trás da morte de tantos peixes. E aí eles comentam assim, provavelmente é devido ao aumento de matéria orgânica nesse ambiente, que foi lançado nesse ambiente. Para não falar, né, o aumento e o lançamento de esgoto na água. Então está aqui algo aí que a gente não gostaria de ver, né? O que a gente chama então de eutrofização, qual a consequência de uma eutrofização. Então mortalidade de peixes é algo mais visual para a gente. Legal? Essa floração das algas, ela nem sempre é verdinha. Depende da espécie de alga. Então, se for algas verdes, você vai ver aquela nata verde. Mas podem ser algas chamadas de algas pirrófitas. As algas pirrófitas, esse pirro quer dizer fogo, né? Algas cor de fogo, também chamadas de dinoflagelados. Então, aqui tem uma espécie que é a Noctiluca. A Noctiluca, ela emite bioluminescência. Aí a gente vê o quê? O oceano durante a noite é assim, ó. Imagem belíssima de se observar. Você fala, caramba, o oceano está bioluminescente. Mas, na verdade, temos uma situação de poluição ali naquela água. O aumento de algas significa que tem muita decomposição acontecendo. Consequentemente, se tem muita decomposição acontecendo, tem provavelmente ali o quê? Alguma coisa sendo lançada nessa água, pode ser esgoto, né? Então, pode ser esgoto. Mas nem sempre essas algas são bioluminescentes. Elas podem ser algas pirrófitas, como é o caso, né, da Goniaulax. A Goniaulax ainda são algas pirrófitas. Cuidado com pegadinha, porque o que causa a maré vermelha não são algas vermelhas, isso é pegadinha. Alga vermelha você tem como a alga do sushi lá, a alga nori, que é comestível, por exemplo. Aqui a gente está falando então das algas pirrófitas, ainda falando dos dinoflagelados, agora, né, do gênero aí Goniaulax. Então forma aqui o que nós chamamos então de maré vermelha. Então maré vermelha ocasionada por algas pirrófitas. Então a floração dessas algas forma esse fenômeno ali chamado de maré vermelha. E essas algas, né, elas acabam liberando substâncias tóxicas na água, intensificando ainda mais o processo de morte desses peixes, desses organismos aquáticos. Maravilha, gente? Então falamos aí de maré vermelha. Na sequência, ainda gostaria de falar com vocês aqui sobre a maré negra. A gente chama de maré negra ou derramamento de petróleo. Quando a gente tem, né, plataformas de petróleo, no caso aqui no Brasil nós temos muitas plataformas aí da Petrobras e eventualmente, infelizmente, vaza algum, né, vazamento de óleo. Como aconteceu, né, aí recentemente na região Nordeste. Nós temos aqui o quê? Uma consequência, né? O que esse vazamento de óleo pode causar? O óleo, ele é menos denso, né? Diria assim, ele não mistura com a água, então ele tende a ficar na superfície da água.
Então ele forma ali na superfície da água uma mancha escura de óleo. E aí a gente vê imagens como essa daqui. As aves, né, geralmente aves que vivem ali nesse ecossistema aquático. Não sei se você sabe, mas a ave que mergulha para pescar algum peixe, quando ela mergulha, ela sai sequinha. É impressionante isso, né? Como que isso acontece? Acontece porque as aves, elas têm uma glândula chamada glândula uropigiana, que é uma glândula que produz um óleo que fica próximo ali da cloaca dessa ave, né? Como se fosse o ânus, né? Então próximo ali do ânus dessa ave, e as aves colocam o bico ali nessa glândula e o bico fica com óleo, então ela vai passando o bico nas suas penas. Então as aves aquáticas que ficam nesse ecossistema aquático, elas ficam com óleo nas suas penas. Quando ela vai mergulhar, o óleo não mistura com a água, então ela entra, né, e ela sai sequinha, pesca o peixinho lá e sai sequinha. Agora, quando essa ave mergulha num ecossistema que tem derramamento de óleo, óleo nas penas, óleo na água, né? Igual reage com igual, óleo reage com óleo. E aí essas aves acabam ficando encharcadas de óleo, como você está vendo. E aí elas não conseguem mais controlar a temperatura, porque uma vez que encharca as penas, ela acaba, né, tendo o risco de morrer de frio e ao mesmo tempo morrer também de fome, porque ela não consegue mais voar por conta de ter ficado com as penas encharcadas. Então isso é chamado de derramamento de petróleo. Temos então como consequência o contato direto com o óleo. Mata peixes, mata aves e mamíferos marinhos. Pode ainda, né, essa camada de óleo sobre a água, matar o plâncton, que é importante, tá? Que é importante ali para a fotossíntese, no caso do fitoplâncton. Nós temos então essa camada de óleo sobre a água, morte de animais que se alimentam deles, podendo chegar ao ser humano com um processo ali de envenenamento ainda, olha só, né? Eu coloquei um asterisco aqui, ó, que pode causar mutações genéticas pelo contato, né, com esse óleo aí, não só no ser humano, mas em seres que fazem parte dessa cadeia alimentar. E nós temos aqui, gente, um processo chamado de biorremediação, que são bactérias como a Alcanivorax borcumensis. Não precisa você se preocupar com o nome dessa bactéria. A Alcanivorax borcumensis é uma bactéria que ela degrada esse óleo. Então a gente pode utilizar essa bactéria para limpar esse petróleo que está ali, né, manchando então ali alguma superfície oceânica. Essas bactérias elas conseguem degradar então esse óleo. Ela secreta um emulsificante, olha só, emulsificantes que quebram essa gota de óleo. Então é um processo que a gente chama de biorremediação. Estou remediando um problema utilizando um ser vivo. Isso é biorremediação. Para fechar, gostaria de fazer um exercício com vocês. Considere as seguintes ocorrências poluidoras. 1. Fenômeno provocado por poluentes atmosféricos emitido pela queima de carvão mineral e diesel, como o dióxido de enxofre, que pode originar o ácido sulfúrico. Fenômeno que pode causar mudanças climáticas globais e a elevação do nível dos mares. 3. No inverno, olha a dica, no inverno é frequente ocorrer a retenção de poluentes atmosféricos próximo ao solo. E 4. Leva à proliferação de bactérias aeróbicas que consomem o gás oxigênio na água, causando a morte de peixes e outros organismos aquáticos. A gente vai associar cada um desses itens com algum tipo, né? Então, associe de forma, né, correspondente e respectivamente aos seguintes tipos de eventos poluidores. Então, quando ele falou fenômeno provocado por poluentes atmosféricos, queima de carvão mineral e diesel, como dióxido de enxofre, pode originar ácido sulfúrico. Ele está falando do quê? Da chuva ácida, né? A gente já marca aqui essa alternativa, então, como chuva ácida. Ele fala no 2, fenômeno que pode causar mudanças climáticas globais. Estamos falando aqui do agravamento do efeito estufa. Quando ele fala no inverno, ele já dá a dica da inversão térmica, né? No inverno, você pode ter ali o quê? Causar mudanças, é frequente retenção de poluentes, então temos a inversão térmica. E o número 4, ele fala da eutrofização, dando dica, né, de proliferação de bactérias que consomem o oxigênio da água. Maravilha, gente? Então, encerramos assim mais uma aula. Até a próxima.